Olá, legendes! Então, seguindo com a minha série aí para ler todas as obras do Machado, cá estou eu lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este livro, que foi escrito aí pelo Machado de Assis, foi publicado em 1881 na forma de livro. Anteriormente, em 1880, ele foi publicado na forma de folhetim. Machado de Assis foi jornalista, foi escritor, então ele escrevia no jornal os capítulos separadamente, e no ano seguinte, em 1881, ele foi publicado assim, em forma de livro mesmo. O livro Memórias Póstumas de Brás Cubas vai contar a história aí do Brás Cubas, e como já diz o título, são memórias póstumas, ou seja, são memórias de alguém que já morreu. O interessante desse livro é que ele é contado pelo Brás Cubas, ou seja, é praticamente um fantasma contando as suas memórias de vida. Então, como o Brás Cubas já é um morto, ele é um morto contando a sua história de vida, ele não teme nada em ninguém, então ele vai contar tudo que ele quiser contar. Afinal de contas, o que podem fazer a ele, né? Ele já está morto, então nada de pior pode acontecer com ele. Então ele vai contar aí todos os segredos da sua vida. Detalhe interessante que ele vai contar aí do caso extraconjugal que ele teve com a amiga dele chamada Virgília, que todo mundo desconfiava que ele era amante dela, que ela era uma mulher casada, e ele nunca admitia que eles tinham um caso. E aí depois de morto ele vai escrever então este livro e todo mundo enfim vai saber que ele era o amante de Virgília e que sim, as falácias eram verdadeiras e eles eram amantes. Mas aí eu já estou contando o livro, vamos já o temos aqui. Então, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é interessante porque, além do fato de ser narrado por um morto, ele vai começar ao contrário. A maioria dos livros começa pelo início. Eu nasci tal dia, assim foi meu crescimento, minha infância. Já o Brás Cubas vai contar ao contrário, ele vai contar desde a morte dele. O primeiro capítulo se chama Óbito do Autor. Então o livro vai começar da morte dele. Eu morri tal dia, era uma tarde fria e chuvosa, e assim foi meu enterro, e de tal forma foi meu velório, tinham tantas pessoas, eu sabia quem chorava e quem não chorava, eu sabia quem chorava falsamente pela minha morte. Então é um livro muito legal, que já vai começar diferente dos livros que a gente está acostumado a ler. Então eu gostei muito desse início, de começar pela morte dele. Ele vai contar, tem um capítulo chamado Um Delírio, que ele vai contar como foi a morte dele, tipo, o momento que ele sai do corpo e começa a ser fantasma. Muito legal também. Tá, então aí são livros de memórias, e aí depois dele narrar a morte dele, ele vai voltar ao início, vai contar como foi a infância dele, onde ele estudou, que ele era rico, filho de uma família rica, que ele estudou fora do Brasil, quem foi o primeiro amor dele, que se chamava Marcela, que eles tiveram que se separar, ele não podia ficar junto dela, o pai dele não gostava dela. E aí ele vai contar as memórias de toda a vida dele. O legal da escrita do Machado de Assis é que ele conversa com o leitor enquanto narra o livro. Tem horas que ele xinga o leitor, tem hora que ele diz julguem se quiser. No início, no prólogo, o próprio Brás Cubas escreve assim no finalzinho: a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, caro leitor, pago minha tarefa. Se não te agradar, pago-te como pitarote. Ou seja, ele diz, se você gostar do que eu escrevi, legal. Se você não gostar, lembre-se, eu sou um fantasma, eu posso te assombrar. Então ele começa já conversando com o leitor dessa forma, entendeu? Eu sou um cadáver, estou contando minha história de vida e é isso. E ele conversa com o leitor à medida que vai escrevendo. Tem um capítulo bem legal onde ele narra todo em reticências, assim. O capítulo inteiro é escrito assim, em pontinhos, que é quando ele declara para Virgília, o Brás Cubas diz que está apaixonado por Virgília, só que ele não sabe se ela também tá, porque afinal de contas ela é casada e tudo mais. Então ele conta para ela o seguinte: Virgília, estou apaixonado por você. E aí Virgília declara que também está apaixonada por Brás Cubas. E aí o capítulo seguinte, depois da confissão dos amores, o capítulo seguinte todo é escrito em reticências. E primeiro eu li e não entendi porque um capítulo inteiro em reticências. Depois eu saquei que era para a imaginação do leitor. Então, os amantes finalmente declaram que estão apaixonados, e aí um capítulo todo em reticências, para ficar para a imaginação do leitor. O que será que aconteceu? Então, é isso. Você tem falado que ele intercala entre as obras dele, né? Tem um momento aquele em que ele cita um amigo dele chamado Quincas Borba, que é o personagem principal de outro livro do Machado de Assis intitulado Quincas Borba. Tem um capítulo inteiro intitulado O Alienista, que é o título de outra obra do Machado de Assis intitulado O Alienista. Então ele vai fazendo propaganda aí de outras obras aqui dentro dessa obra. Eu gostei bastante, porque eu me ganhei na parte do romance, eu gostei muito,
o Brás Cubas tem que ser apaixonado por uma mulher casada, então eles têm que viver esse romance aí meio que secreto, pulando muros e se encontrando em casas secretas, então eu gostei bastante dessa parte do livro. Mas tem outras partes importantes. As memórias do Brás Cubas são bem interessantes de se ler. Você tem interesse em ler alguma outra obra do Machado? Você já leu alguma outra obra? Você quer que eu leia alguma outra obra do Machado de Assis? Deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler os comentários de vocês. Então, é isso, esse foi o meu vídeo, espero que tenham gostado e espero que vocês procurem.